Olá, meus alunos do Colégio Sagrada Família, professor Ricardo novamente, mais uma aula de Biologia para o segundo ano do ensino médio. Bacana? Agora a gente vai dar continuidade no nosso assunto, mas com o livro 2. Chegou a hora, vamos mudar de livro. Dessa vez, a continuação do assunto é da frente A. Já que quando a gente estava lá na frente B era um assunto mais relacionado com os reinos, agora a gente volta a falar do corpo humano, agora a gente volta a falar dos sistemas e a gente vai trabalhar com o sistema endócrino. Acredito que o último que a gente tinha visto lá foi o sistema urinário ou o sistema excretor. Vamos ver logo esse slide. Olha aí. Como vocês podem ver, aqui a gente começa com o sistema endócrino. Lá terminava no capítulo 4, aí ele já começa aqui com o capítulo 5 da frente A. Vamos lá. E aqui tem uma definição. Sistema endócrino é constituído por um conjunto de glândulas que secretam substâncias químicas denominadas hormônios. Então, sistema hormonal e sistema endócrino é a mesma coisa. É só você lembrar do endocrinologista, que é um médico que trata dos hormônios. Logo, você consegue associar o sistema endócrino. Aqui ele começa dando a definição do que seria hormônio. Hormônios são responsáveis pelo controle da atividade metabólica do teu organismo. Tudo que tem relação com o quão funciona bem o teu corpo, o quão ele metaboliza certas substâncias químicas que você consegue fazer, vai de acordo com os hormônios que você consegue produzir. Por exemplo, você consegue metabolizar a glicose, diminuindo ela na corrente sanguínea e fazendo com que ela te dê mais energia com o hormônio que você libera do seu pâncreas, a insulina. Você tem um controle sobre o seu metabolismo, sobre um determinado hormônio. Eu consigo também voltar a ter glicose na minha corrente sanguínea se eu utilizar o hormônio glucagon, que ele aumenta a taxa de glicose, ele é um antagonista da insulina. Então, hormônios, controle sobre o teu metabolismo. Aqui ele cita alguns hormônios da esteroides e tireoides, ele falando que eles são lipossolúveis. A gente também tem os hormônios que são proteicos, literalmente sintetizados pelos ribossomos, como são proteínas, que têm natureza hidrofílica. Então, esteroides da tireoide e tireoides são lipossolúveis. Os que são hidrofílicos, ou seja, têm afinidade com água, são os de nível proteico. Aqui aquele sistema chave-fechadura, que a gente já trabalhou nas enzimas. E aqui ele dá algumas funçõezinhas de alguns hormônios para a gente ter uma ideia. Por exemplo, a tireotropinos, hormônios tireotrópicos, que seria o TSH, chama só TSH. Atua sobre a glândula da tireoide. A glândula da tireoide fica aqui na região do pescoço, atrás dessa cartilagem, logo um pouquinho abaixo. Você tem a glândula tireoide, muito bem protegida nessa localização. Ela produz esse hormônio do TSH. Também é responsável pelo ACTH e outros hormônios da paratireoide, lá um pouquinho mais atrás, mas a gente não vai se aprofundar tanto. Então, todo hormônio da tireoide é liberado por aí. Ele tem relação também com o controle do teu metabolismo. Aqui ele coloca alguns hormônios que são classificados como neurohormônios, que são aqueles que têm relação com o funcionamento do teu sistema nervoso. Tem uma lida geral nesses hormônios para vocês entenderem como é que funciona cada um deles. Que ele dá os exemplos e depois cita a função de cada um deles. Aqui você tem polipeptídeos, você tem esteroides, você tem aminas, só diferenciando a classe dos hormônios, ou seja, o grupo de que hormônio pertence a cada uma delas. Exemplos: polipeptídeos, secretados pela hipófise anterior e posterior, já que são duas glândulas em uma. Esses hormônios daí são todos polipeptídeos. E os esteroides? Esse seria pelo córtex adrenal, pelos ovários no caso da mulher, pelo testículo no caso do homem. E tem os hormônios que são aminas, derivados dos aminoácidos. Então, cada hormônio, uma classe diferente. Aqui ele mostra as principais glândulas do nosso corpo. Primeiro a hipófise, aquela que eu falei lá, que são divididas em duas: adenohipófise, região anterior, e neurohipófise, região posterior. Você também tem a glândula tireoide, como eu falei, fica na região do pescoço. O timo, uma glândula bem pequenininha acima do coração. O pâncreas, logo atrás, abaixo do estômago, você tem esse pâncreas, insulina e glucagon. E você tem a glândula suprarrenal, aqui, que fica em cima do rim. E aqui você tem o testículo, no caso do homem, e ovário, no caso das mulheres, que são as gônadas, ou seja, além de produzir os gametas da fecundação, também está produzindo hormônio. Aqui logo embaixo ele começa falando da hipófise.
Hipófise é classificada como uma glândula mestra. Como assim? Essa glândula manda nas outras glândulas. Você só consegue ter um controle da sua adrenalina, lá da glândula suprarrenal, se a hipófise mandar o comando para ela começar a produzir o hormônio dela. Por isso que ela é uma glândula mestra, por isso que ela é quem comanda as outras. Depois que ela libera a ação dela, as outras respondem. Dependendo da resposta dela, ela dá outra resposta de cessar a produção ou aumentar a produção. Ele disse que ela tem cerca de 5 gramas, liga-se ao hipotálamo, uma região do cérebro onde é produzido o hormônio, por um pendúculo, que seria essa partezinha daqui que está ligada diretamente com o hipotálamo. E aqui você tem os hormônios que ela consegue produzir. Primeiro, somatotropina, também chamado de GH, fica mais fácil, ou hormônio do crescimento. A ação estimula o crescimento das cartilagens e ossos. Na infância, o excesso desse hormônio causa o gigantismo e a carência, nanismo. Então é um hormônio que tem relação com o teu crescimento. Deficiência dele você não cresce, excesso dele você cresce demais. Prolactina, produção de leite, né, que seria, no caso das mulheres, ela ela faz a produção do leite. Tireotropina, aquele que eu falei lá que tem relação com o TSH, ele estimula a atividade da glândula tireoide. Adrenocorticotrópicos, que seria o ACTH, que ele estimula a produção do hormônio do córtex da suprarrenal. Então esse é quem manda a suprarrenal produzir os hormônios dela. Folículo estimulante, o FSH. Tanto o FSH quanto o luteinizante, que é o LH, esses dois têm relação com produção, e tanto dos hormônios sexuais quanto tem relação com a produção dos gametas, tanto no homem quanto na mulher. Na mulher ele tem função de regular o ciclo menstrual e o seu período fértil, e no homem produção de testosterona e produção de espermatozoide. E aqui você tem os dois da neurohipófise. Então tudo isso aqui foi só a adenohipófise. Esses dois últimos aqui é tudo da neurohipófise, ou seja, a parte posterior da glândula. Ocitocina acelera as contrações do músculo do útero no momento do parto e da musculatura lisa da glândula mamária, facilitando a saída do leite materno. Então esse daqui, ó, a prolactina, ele manda produzir, ocitocina manda saída do leite. Então os dois têm relação com a amamentação, mas em momentos separados. Como ele também tem relação com a contração uterina, também é um hormônio responsável pelo parto. Ele é quem força as contrações do útero para que a criança seja expulsa daquela região. E o último aqui, o antidiurético, também chamado de vasopressina ou ADH, também um hormônio produzido lá na neurohipófise, mas que tem relação com o nível de filtração que é realizado pelos teus rins. Olha como ele chama. Controla a absorção de água dos túbulos néfricos, aumentando ou reduzindo a permeabilidade de água de acordo com a concentração hídrica no plasma sanguíneo. Então esse hormônio, o seu cérebro consegue perceber a quantidade de água que você tem lá e manda o ADH filtrar mais ou filtrar menos o teu rim de acordo com a necessidade. É um hormônio absurdamente essencial para que você controle ele muito bem. Exemplo, se você está sob consumo de bebida alcoólica, o seu organismo para de produzir o ADH, logo o seu rim para de filtrar toda a água que você bebe, passa direto sem passar por filtragem nenhuma. Você perde muito nutriente e o seu corpo não retém muita água, você desidrata. Por isso, né, que a bebida alcoólica faz mal para o funcionamento dos rins também. Vou só falar agora da glândula pineal, que ela está conectada com os olhos por meio de nervos e é responsável pela produção do hormônio da melatonina, que tem completa relação com o seu sono. A função é regular o sono e o ritmo biológico em humanos. Porque tipo assim, o nosso corpo tende a acostumar a um horário ideal do sono, que normalmente é quando acaba a luz. Essa glândula consegue perceber a presença da luz e desliga o teu sono. Por isso que é mais difícil para a maioria das pessoas dormir de dia do que de noite. Normalmente pessoas que acabam trabalhando no período noturno e têm que dormir de dia, você tem muita dificuldade de adaptar devido a esse hormônio. O timo e as outras glândulas eu vou deixar para a próxima aula, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Então deem uma estudada em todos esses hormônios que eu falei até agora, porque na nossa conferência, durante a semana, vou fazer algumas perguntinhas para tirar algumas dúvidas. Bacana? Fazer a minha transição. Por hoje é só isso mesmo. E muito obrigado por assistir até aqui, pessoal. Tchau, tchau.